Glória a Deus, igreja. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Aleluias. É muito bom estarmos na casa do Senhor. Muito bom também é quando o Espírito está fluindo e nós vemos que tudo que Ele faz nos direciona para que o alinhamento seja feito e a vontade dele seja cumprida. Todos aqueles que ministram sempre ficam meio temerosos da palavra que vai ministrar, mas como Deus é bom, e Ele vai sempre confirmando de uma forma ou de outra aquilo que Ele quer falar com a gente. E o mais importante de tudo, irmãos, é que eu e você temos que estar sempre sintonizados, sempre ligados para aquilo que o Espírito está dizendo para a igreja. Nos dias de hoje, a nossa mente ela se enche de tantas notícias e de tantas preocupações, que muitas vezes nós adentramos a casa do Senhor e não conseguimos nos desligar, ainda que por um momento, para poder ouvir o que Deus quer falar conosco. Mas para que você se desenvolva, para que você cresça, para que você avance, para que você mude, é necessário você orar dizendo: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu preciso ouvir a Tua voz. Nós ouvimos aqui, não sei se todos estavam presentes, mas no culto da virada o pastor Fred deu a mensagem profética. E nessa mensagem, como disse também a presbítera Márcia aqui na quinta-feira, ele falava a frase principal, a qual dizia: confessando as nossas impurezas para ser tocado para algo maior. Ele dizia que Isaías, quando foi ali tocado e chamado pelo Senhor, ele ficou surpreso e ele disse: ai, meu Senhor, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor. E eu estava lendo Joel capítulo 2, e Joel capítulo 2 fala também da fusão do Espírito Santo sobre toda a carne, mas ele também nos chama ao arrependimento, porque quando nós lemos Joel capítulo 1, 2 e 3, o capítulo 1 vai falar a respeito dos gafanhotos que invadiram tudo, toda a lavoura, e acabaram com tudo. E por que aquilo aconteceu, irmãos? Aconteceu porque o povo estava perdendo a espiritualidade. A igreja já não estava mais vivendo tempos de entrega, tempos de santidade, tempos de amor. A igreja estava vivendo tempos como nós vivemos nos dias de hoje. Pessoas entravam e saíam dentro da igreja como se fosse qualquer um lugar. As pessoas entram dentro da casa do Senhor somente querendo uma resposta para aquilo que elas necessitam. É errado? Não, não é errado. E aqui é esse lugar. Mas como aqui nós temos a maioria, tudo já, pessoas que servem a Deus, e aqueles que estão nos assistindo, que você venha entender que a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aquele povo estava perdendo isso, não tinha mais essa essência de adoração. O povo já não adorava mais, o povo já não curtia mais estar na presença do Senhor. Estava um povo frio, já não havia sede pela presença do Senhor. Lá vai eu de novo, está guardando aqui, escrevi um monte de coisa, mas vamos lá. O povo já não sentia mais, já não dava mais ênfase naquilo que o Senhor tinha para proporcionar. Pastor Fred disse que estava confessando as impurezas para algo maior.
quando o Senhor diz que há algo maior, eu me recordo daquela palavra que diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e nem sequer penetrou no seu coração, ou subiu ao seu coração, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E eu e você estamos tão rasos, que nós achamos que se o Senhor providenciar a casa, o carro, o trabalho, a esposa, o marido, está tudo certo. Olha para você ver como nós somos rasos. Olha para você ver como a igreja está vivendo nos dias de hoje. Eu, Hamilton, Paulo, Lumara, tem mais alguns aqui, a presbítera Márcia, o irmão Antônio também tem bastante tempo, João. Sabe o que acontecia? Pelo menos quando eu me converti, nós entrávamos na casa do Senhor e nós ansiávamos pela presença dEle. Nós queríamos a presença. Irmãos, o templo é bonito, é tudo muito cheio de luz, é tudo muito bonito, mas se não tiver presença, a igreja chora porque o marido deixou, chora porque a esposa maltratou, chora porque perdeu o serviço, chora porque não pagou uma conta, porque um filho está dando trabalho, mas não chora porque não sente a presença. Não chora querendo a presença. Eu entro aqui, se Deus se mover, bem, se não mover, igreja, nós precisamos da comunhão. Nós precisamos da intimidade, de voltar à essência da adoração. E a essência da adoração não é cantar bonito, não é tocar bonito, mas é atrair a presença. É o que os irmãos disseram aqui há pouco, é ver o coxo levantando, é ver o aidético, o cancerígeno sendo curado, é vendo casais sendo restaurados. Tudo isso sim, mas através da presença. E o Senhor levou aquele povo de Joel capítulo 1 a viver um tempo assim de imaginação de que as pragas iriam devorar tudo, a ponto de não ter mais nada naquele templo. Não tinha cereal, não tinha comida, e o principal, não tinha presença. O povo já não tinha mais a presença. E quer que eu te diga algo, irmãos? A Bíblia nos diz que chegariam dias em que o povo teria fome e sede, mas não era fome e sede de comida e bebida, mas é da palavra de Deus, é da presença de Deus. Então eu te convido hoje a se aprofundar nas águas do Espírito, a abandonar tudo aquilo que você veio buscar hoje. Não que não seja necessário, longe de mim, porque cada um sabe do que é importante para si, mas eu quero te dizer que se você tiver a presença, se você tiver a presença, irmão, o resto vai ser fichinha. Sabe por que muitas vezes você fala, eu não vou suportar? Sabe por que você fala muitas vezes está muito difícil? Sabe por que muitas vezes você fala, eu vou parar? É porque você não está entronizado, você não está enxertado. Tem muitas pessoas novas convertidas, e eu quero te dizer, irmão, navega nas asas do Espírito.
Sabe o que Paulo fez quando ele se converteu? Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos homens muito inteligentes, mais inteligentes da época. Ele tinha muito conhecimento, ele tinha muita sabedoria, ele tinha muita inteligência. Mas quando ele se converte, todo o meu conhecimento é como estrume, não serve para nada. Eu não quero mais nada do que eu vivi até agora. Eu só quero conhecê-lo. Eu só quero conhecê-lo. Eu só quero viver para conhecê-lo. Eu só quero ter intimidade com ele. Sabe por que a igreja não avança? Porque a igreja está parada nos seus próprios desejos. Por que é que os seus dons estão sendo enterrados? Porque você está olhando somente para os seus problemas. Eu estava falando com a pastora Érica. A gente passou tanta coisa nesses últimos 10 dias. Uau! Se eu contar, vocês vão falar: o pastor está em pecado. Mas quando eu olho para o meu lado, eu vejo que tem pessoas que estão precisando mais do que eu. E eu tenho algo que eles não têm. E eu posso contribuir para o reino. E eu posso dizer para eles: fiquem firmes, porque Deus vai entrar com poder na sua vida e vai mudar a sua história. Sabe, é disso que nós devemos viver, irmãos. É de entendermos que não é a respeito de nós. Nós falamos muito isso aqui na Rocha. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Paulo sempre nos ensinou: olha, quando estiver passando por dificuldade, se alegra. Se alegra. Nós achamos que nós somos pessoas especiais demais, que tudo só acontece com a gente, que as lutas só acontecem com a gente, que os problemas só vêm para a gente. Mas a Bíblia diz que em todo o mundo tem os seus irmãos que estão passando pelas mesmas dificuldades que vocês. Uns mais, outros menos. Mas de alguma forma o Senhor está trabalhando na vida de cada um. Por isso é necessário que eu e você venhamos abandonar tudo aquilo que hoje te faz se afastar do Senhor e voltar à essência do verdadeiro amor, da verdadeira adoração. Abandonar tudo aquilo que te afasta do Senhor, ou tudo aquilo que não te permite se chegar mais perto dele. Sabe, irmãos, às vezes nós conhecemos tanto na literatura, tanto na teoria, que nós achamos que o Senhor é um Deus que age como a ciência, que tem que ser tudo exato, do jeito que eu imagino, do jeito que eu acho que tem que ser. Mas o nosso Senhor, Ele trabalha com multiforme sabedoria. Ele não faz nada igual. Tanto é que você tem uma digital, o seu irmão tem outra, o outro tem outra. E sabe, muitas vezes nós entramos aqui dentro, e quem está aqui em cima quer te levar a entregar uma verdadeira adoração. Só que aí eu fico pensando: se eu chorar, alguém vai vir perguntar o que é que está acontecendo. Se eu chorar, vão achar que eu estou chorando porque eu estou em pecado e alguma coisa está acontecendo. Se eu gritar, vão falar que isso não precisa, porque Deus não é surdo. Se eu falar em línguas estranhas um pouco mais alto, vão falar que é da carne, que é meninice. E enquanto eu e você estivermos com a nossa mentalidade centralizada naquilo que vão falar, nós vamos viver sempre no raso. Nós não vamos ter experiências. Talvez com você, comigo é assim, pastor, eu não preciso gritar, Deus age. Amém.
Mas tem pessoas que o Espírito Santo pousa dentro de você, falando: filho, eu quero mais. Chora, se entrega, grita, busca, pula. E você está ali pensando: o que vão falar, o que vão pensar. E aí você deixa aquele momento passar. O momento que você poderia estar sendo revestido, o momento que você poderia estar sendo curado, o momento que você poderia estar sendo direcionado, o momento principal que você poderia estar sendo um canal de bênção para o seu irmão. Eu falava isso com a pastora hoje também. Muitas e muitas vezes nós entramos aqui dentro, ou estamos em qualquer lugar. Tem dia que a situação está tão complicada que você vai na venda buscar pão, no mercadinho buscar pão, você fala: Senhor, envia alguém para falar comigo. Senhor, envia alguém para falar comigo. Mas o Senhor quer te usar para falar com alguém. Mais bem-aventurado é dado que receber. Quando você pensa que está precisando, Deus fala assim: ei, eu vou te usar para você abençoar outro. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se já contei, vou contar de novo. Quando vai ficando velho assim, fala a mesma coisa várias vezes. Certa vez estava eu subindo para o monte, mas dilacerado, irmãos, mas ruim, quebrado. E quando eu estou passando em frente ali os usuários, está descendo um homem. E ele me para e falou: irmão, você está indo para o monte? Viu a Bíblia e tal. Naquela época eu andava só de social, até no calor, misericórdia, calor rasgando eu de social. E ali ele começou a conversar comigo, e começou a expor, e começou a pedir oração. Ô irmão, ora por isso, e ora por aquilo, e ora por isso, e ora... Quando eu olhei para ele, eu falei: meu Deus, eu estou bem. É igual quando você vai no SUS, já viu? Você vai para o SUS, você fala assim: meu, eu tenho que ir porque eu estou ruim. Quando você chega lá, que você começa a olhar para os lados, e aí começa a demora para te atender, você fala: meu Deus, eu já estou bem, já, eu estou curado. Fiquei curado de raiva, de tanto esperar. E era assim, irmãos. E eu falei: meu Deus, me perdoa. Porque quantas vezes você olha só para você, você olha só para dentro de você, só para aquilo que te cerca, e não para aquilo que está em volta de você. E a igreja é uma unidade, é uma família, irmãos. E quando eu falo de igreja, não é o templo, não é a casa de oração. E a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E aqueles que são mais fortes, ajude aqueles que são mais fracos. E quando você pensa que você está fraco, aí então você é forte. E é na sua fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Então você nunca está só, você nunca está abandonado. Mas necessário é que a igreja volte à essência do aquebrantamento, da intimidade, da adoração. De você entrar aqui dentro e falar: Pai, eu só quero a tua presença, eu só quero a tua presença. Aquela mulher disse assim: se eu tão somente tocar na orla do manto, como disse o pastor Fred, se eu tocar na palavra, eu serei curado. Se quando você entrar aqui, você fala: Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro para resolver, mas agora que eu entrei na sua casa, eu só quero te adorar, eu só quero a tua presença.
porque se a tua presença invadir o meu ser, eu tenho certeza que todas as coisas vão se endireitar, vão se alinhar. Eu tenho certeza que se a tua presença invadir o templo, irmãos, eu começo a me lembrar do pastor Fred falando naquele dia 31, quando aqueles serafins ficavam um de frente para o outro, e eles começavam a falar: santo, santo, e a intensidade ia se aumentando a ponto da fumaça encher o templo, e a presença invadir aquele lugar. Irmãos, imagina, meu Deus, imagina quando eu não precisar, ou quando o grupo de louvor não precisar dizer para você: começa a falar santo, começa a dar glória. Imagina, irmãos, que sobrenatural não vai acontecer quando não precisar falar: pega na mão do seu irmão, porque o Espírito já vai te direcionar a isso, e você vai pegar na mão dele e já vai começar a orar, e já vai começar a dizer: santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, o templo está cheio da tua glória. Oh, Ramandarabacalabassuia. Uma igreja que é proativa, que não é necessário ser robotizada. Não, é eu entrar aqui dentro e dizer: Senhor, agora é eu e o Senhor. Eu só quero a tua presença. Não me importa quem está do meu lado, o que vai pensar. Eu só sei de uma coisa: se o Senhor quiser me usar para abençoar Ele, eu estou aqui. Mas se o Senhor não quiser me usar, eu só quero te adorar. Eu não saio daqui de qualquer forma, Pai. Sabe, quando eu falo tudo isso, irmãos, eu lembro aqui do que eu nem li, né? Perdão. Mas Joel, capítulo de número 2, versículo 12 e 13, vai dizer assim: agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem os corações e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia desgraça. Versículo 15: toquem a trombeta em Sião, consagrem o jejum, convoque uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem uma assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não entregues a tua herança ao desprezo e à zombaria entre as nações, porque diriam entre os povos: onde está o Deus deles? Porque as pessoas não querem o nosso Deus, ou porque muitas vezes as pessoas querem dizer para você: mas você vai tanto para a igreja, você está lá sempre e nada muda. O acusador sempre vai querer dizer isso para você. Mas fato é, igreja, que quando nós rasgamos o nosso coração, quando nós não ficamos nos humilhando superficialmente, quando nós não falamos palavras, ou cantamos canções, ou declaramos qualquer palavra, mesmo as citadas da Bíblia, sem temor e sem tremor. Igreja, quando nós sabemos e reconhecemos que nada somos, e que tudo vem dele e é para ele,
aí então as coisas se tornam diferentes. Quando você entende que é necessário um aquebrantamento, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor não resiste a um coração aquebrantado e contrito. Nós temos que aprender a orar, e temos que entender que eu e a minha esposa devemos estar sempre unidos. Não que não venhamos ter problemas, mas devemos estar sempre unidos. Porque lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, se eu não me engano, vai dizer que se o homem não trata bem a sua esposa, as orações dele é interrompida. E no versículo 6 diz que a mulher também tem que ser como Sara, que teve o seu Abraão como Senhor, amava e respeitava ela. Então, quando nós estamos alinhados, primeiro dentro de casa, as nossas orações são ouvidas. Talvez você ora e nada acontece, porque você não tem cuidado da sua esposa, porque a esposa não tem dado a honra merecida ao seu marido também. Nós temos que nos alinhar, temos que cuidar. Como Cristo amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa e cuidar dela. Como você ama o seu corpo e cuida dele, cuida da sua esposa. É viver o sobrenatural. Esses dias eu ouvi algo que foi muito legal, irmãos. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas quantas vezes nós entramos na igreja e falamos: eu quero ter uma experiência sobrenatural. Aí o pregador dizia: está errado, porque você já é um ser sobrenatural, tendo uma experiência natural, porque você é espiritual, num corpo físico. Você não é daqui. Você não é daqui, esse não é o seu lugar, essa não é a sua pátria. Estamos só de passagem. Então vamos nos apegar ao Senhor, para que não andemos como cegos, perdidos, sem saber para onde vão, mas que são direcionados pelo Espírito Santo em todo o tempo. Para a igreja é tempo de nós nos aquebrantarmos, para que essa nação seja renovada. Eu já falei aqui outras vezes. Quantas vezes, irmãos, nós oramos para que o Senhor mude as pessoas que estão à nossa volta, mas o Senhor diz: muda você, para que os outros vejam a sua mudança e também mudem. Ah, mas a minha esposa é assim, ela tem que mudar. O meu esposo é assim, o meu filho. Muda você. Pede ao Senhor que você venha mudar, e você vai conseguir compreender o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu parente. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele vai fazer. O exército que o Senhor enviou contra o povo de Israel, irmãos, se você for ver, era tremendo. Eu quero ler só um versículo, 2 versículos, do 2, versículos 7 e 8. Eles atacam como guerreiros, escalam muros como soldados, todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos
e ainda que caiam, não desiste. Esse é o exército que o Senhor tinha enviado contra o povo. O Senhor enviou. E olha que interessante como é ordenado. Aquilo que o Senhor faz está sempre em ordem. A igreja tem que andar em ordem. Nós temos que começar a não mais, como diz aqui, não empurrar uns aos outros, não puxar o tapete uns dos outros, não achar que somos melhores uns do que os outros. Mas porque eu prego eu sou melhor do que o que canta. Mas eu canto eu sou melhor do que o que está na porta. Mas eu conheço mais do que ele, eu estudei mais. Tá tudo bonito essa parede, não tá? Mas eu tenho certeza que essa parede ou essas paredes não foram construídas com todos os tijolos inteiros, de fora a fora. Eu tenho certeza que em algum momento teve que partir só a metade do tijolo, em outros momentos só um pedacinho de tijolo, em outros momentos ficou uma brecha, teve que colocar só um caco do tijolo, e todos eles foram necessários para que ela ficasse inteira. Então ninguém é maior do que ninguém, todos são importantes na obra do Senhor. Quem tem conhecimento ou quem não tem, quem canta bem, quem não canta, quem prega bem, quem não prega, quem tem oratória, quem não tem, quem tem revelação, quem não tem. Irmãos, todos nós somos importantes. O importante é nós entendermos que nós devemos estar sempre disponíveis para que o Senhor nos use. Sempre disponíveis. Sempre disponíveis, sabendo que o Senhor quer mais de nós, que o Senhor quer que você se levante na presença dEle como um grande soldado, como um exército poderoso sobre a face da terra, que nós venhamos nos alinharmos, rasgar as nossas vestes e dizer: Senhor, eu só quero a Tua presença. Não me importa o que vai acontecer amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. Eu só quero Te adorar. Eu quero que a Tua presença enche o templo. Eu não quero mais entrar na casa do Senhor e sair da mesma maneira que eu entrei. Se coloca de pé em nome de Jesus.